Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manipulação de linguagem. É muito fácil, com uma grande e forte corrente de propaganda, você manipular uma população pouco esclarecida. Muitas multinacionais e sociedades querendo impor uma cultura de morte, uma cultura anticristã, usam exatamente essa forte propaganda para manipular as pessoas pouco esclarecidas. Neste vídeo nós vamos ter pouquíssimos exemplos, mas em um número suficiente para entendermos como é feita a manipulação da linguagem para desviar as pessoas do verdadeiro cristianismo. Antes de mais nada, devemos entender que este procedimento de usar uma propaganda que é muitas vezes repetida incansavelmente até que ela acabe se tornando verdade diante, novamente eu repito, de uma população pouco esclarecida, é tão antiga quanto o próprio gênero humano. Como dizia Voltaire, mintam, há sempre de ficar alguma coisa. Desta forma, realiza-se uma lavagem cerebral coletiva. E aí nós temos o reinado da mentira. E a mentira tem como pai o próprio maligno. Enfim, com a intensidade atual dos meios de comunicação, nós temos a internet, TV, o smartphone, as redes sociais. Com essa intensificação dos meios de comunicação, se torna muito mais fácil a manipulação de linguagem, cujo procedimento é transformar uma grande mentira em uma verdade. O escritor George Orwell escreveu o livro É evidente que a nova linguagem abusa da credulidade do ser humano, tratando-o como um verdadeiro imbecil, pois procura asfixiar-lhe o senso crítico e a capacidade de se autodeterminar. O homem foi feito para conhecer a verdade, que é um valor de primeira grandeza. Já escrevia João Paulo II, Papa João Paulo II, sempre considerei a procura da verdade como uma qualidade que distingue o ser humano. A nova linguagem se prende também ao relativismo filosófico de nossos tempos. Nada haveria de perene e absoluto, mas ao homem caberia a liberdade de fazer a verdade tornar-se mentira aos olhos dos seus semelhantes. Não haveria critério objetivo para a verdade, que poderia variar de época para época, de acordo com a vontade dos espertos ou da maioria dos homens. Da parte do povo simples, existe o pressuposto de que, se algo é legal ou reconhecido pela lei, é moralmente justo e bom, o que é falso. Quantas pessoas cristãs, mas que são pouco esclarecidas, acabam aceitando o divórcio, acabam aceitando o aborto e até mesmo o homossexualismo, porque a lei dos homens considerou lícito. E isso é completamente falso. Não é porque uma Câmara Legislativa formada por homens transformou algo ilícito em algo lícito, em algo permitido pela lei, que isso seja, por causa disso, algo completamente válido e moral. Na verdade, isso somente foi aprovado pelos homens e continua sendo uma imoralidade, algo errado diante dos olhos de Deus, diante de Deus. Por quê? Porque Deus está acima do ser humano e eu nem preciso perder tempo falando sobre essa verdade absoluta. Agora vamos a alguns termos utilizados pela manipulação de linguagem para enganar as pessoas. Por exemplo, a palavra igualdade. Proclama-se que homens e mulheres são completamente iguais,
que, por exemplo, as tarefas domésticas das mulheres podem ser feitas pelos homens e as tarefas profissionais dos homens podem ser feitas pelas mulheres. Quanto a isso, não tem nenhuma dificuldade. Contudo, esse tipo de discurso vai levar o quê? Vai levar à autenticação da homossexualidade. Porque da mesma forma que o homem pode substituir a mulher e a mulher pode substituir o homem, então, na hora de uma união conjugal, podemos sim ter homem com homem, mulher com mulher. Contudo, nós sabemos que igualdade de natureza não é igualdade de identidade. Mulher e homem são iguais enquanto sua natureza humana. Obviamente, a mulher e o homem são complementares entre si. Não tem nenhum problema o homem fazer tarefas domésticas e a mulher trabalhar profissionalmente. Contudo, nós sabemos que a mulher tem sim características únicas de mulher, como por exemplo gerar a vida humana, e vice-versa. O homem também tem as suas aptidões próprias de ser homem. Logo, usar o termo igualdade para chegar lá na situação de que o homossexualismo pode ser sustentado diante desse discurso é completamente falso. Porque o que um homem e uma mulher podem fazer, um homem com outro homem não pode, e nem uma mulher com outra mulher. Portanto, este discurso é falso e se trata sim de manipulação de linguagem. Homem e mulher são iguais, mas também são complementares. E isso está de acordo com o plano de nosso Senhor. A palavra abertura, a aceitação de novas realidades. A sociedade evoluiu, portanto, o bitolado e o medieval têm que dar lugar a algo que é mais atual, a esta abertura. O homem deve se abrir a essas novas situações, como o próprio homossexualismo, como o controle de natalidade através do aborto e tantas outras realidades imorais. Contudo, devemos entender que sim, podemos ter abertura. No entanto, isso não quer dizer que não devamos distinguir o certo do errado, o bem do mal. Logo, ter abertura, aceitar novas realidades, deve ser no sentido de aceitar realidades satisfatórias. A abertura, a aceitação de novas realidades, deve ser no sentido de uma abertura construtiva, que continue persistindo na distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que é ilícito e aquilo que é lícito. Homofobia. Phobos, em grego, significa medo. Logo, o significado original, o significado verdadeiro da palavra homofobia é ter medo de homossexuais. No entanto, com a manipulação da linguagem, querem colocar dentro desta palavra o significado de censura à prática homossexual, o que acaba fazendo com que as pessoas não possam se manifestar publicamente contra a conduta homossexual, o que é uma inverdade. Homofobia não significa isso. Significa medo frente aos homossexuais. Podemos sim publicamente condenar a conduta homossexual. O que não podemos, e nunca o cristianismo vai poder permitir tal coisa, é fomentar a violência contra qualquer grupo de pessoas, sejam eles homossexuais ou não. Estilo de vida alternativo. Esta expressão aparentemente inofensiva acaba ajudando, através de argumentos falsos, as pessoas pensarem em aprovar de uma forma muito tranquila as relações antinaturais da sexualidade. Acaba se aprovando as uniões de fato,
sem laços matrimoniais, as uniões homossexuais, as condutas sexuais antinaturais. Gênero, essa é a palavra da vez, quer substituir a palavra sexo e com isso mostrar que o homem não nasce homem nem a mulher nasce mulher. O homem tem o seu sexo masculino, mas pode, por exemplo, diante da educação recebida ou da cultura que o envolve, ele pode escolher pelo gênero feminino e vice-versa. Esta palavra acabou sendo inapropriadamente utilizada para autenticar as uniões homossexuais, quando na verdade nós sabemos que gênero e sexo são a mesma coisa. Nós já falamos inclusive sobre isso em vários vídeos. A Associação Americana de Pediatras, por exemplo, em março de 2016, publicou 8 razões que mostram de forma objetiva, médica, científica, com razões, com argumentos profundos, de que gênero e sexo não possuem significados diferentes e a manipulação da sexualidade das pessoas pode, aqui lê-se homossexualismo, pode trazer graves danos à saúde, inclusive está conectada a uma patologia psicológica chamada disforia de gênero. Vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Profissionais do sexo seria a forma de autenticar a prática da prostituição. Amor entre gerações. Parece algo completamente inofensivo, mas tal expressão está sendo utilizada para autenticar a prática da pedofilia. Por incrível que pareça, está se usando esta expressão para permitir a pedofilia, para descriminalizar a pedofilia. Morte com dignidade, expressão utilizada para substituir a palavra eutanásia, que em grego significa morte suave. Na verdade, morte com dignidade está suavizando o termo eutanásia e permitindo que muitas sociedades ceifem a vidas de pessoas que não estão em idades produtivas e que estão dando prejuízo aos cofres do Estado quando estão ligados, por exemplo, a vários aparelhos, mas estão vivos. Só Deus pode interromper a vida de alguém. Como a própria Igreja Católica ensina, diagnosticada a morte cerebral, não há necessidade nenhuma de manter alguém através de aparelhos. É um outro argumento falso que alguns defensores da eutanásia proclamam. A Igreja não proíbe que se desliguem os aparelhos quando uma pessoa está com morte cerebral. Morte cerebral, a pessoa morreu efetivamente. Então, morte com dignidade é uma expressão usada para manipular a verdade, transformar uma grande mentira em uma verdade. Voluntária interrupção da gravidez é a nova expressão para substituir a palavra forte do aborto. Contudo, não deixa de ser aborto, não deixa de ser homicídio, e o homicídio de um inocente. Centro de Saúde Reprodutiva é um nome dado aos hospitais e clínicas de aborto. Redução embrionária é um nome dado ao descarte de embriões indesejados. As pessoas vão lá, fazem o procedimento de inseminação artificial e ficam vários embriões, já são vida, e esses embriões acabam sendo congelados. Um absurdo. Mas agora existe uma expressão para permitir, para que isso seja dito de uma forma suave, quando na verdade está sim se praticando um aborto, está sim se praticando um homicídio. Não no sentido de interrupção da gravidez, mas a morte de embriões humanos, a destruição de vida humana. E o nome disso é redução embrionária. E por fim, monogamia em série. É a expressão utilizada
para justificar a vida promíscua de alguém que tem vários relacionamentos em sequência, que não quer casar, que quer ter uma vida completamente hedonista, que busca apenas o prazer pelo prazer. Ao nome disso, em substituição a esses termos mais pesados, para talvez enganar a consciência das pessoas, se está utilizando agora a expressão monogamia em série. Como escreveu o Papa João Paulo II, é necessário que os cristãos descubram novamente a novidade da sua fé e a sua firmeza de julgamento frente à cultura prevalente e dominante. Logo, meus irmãos, esse fenômeno de manipulação de linguagem, de substituir termos que nós já conhecemos, de condutas que nós já conhecemos como anticristãs e completamente imorais, por expressões mais leves e mais suaves, esse fenômeno só tende a aumentar. Portanto, devemos vigiar, devemos estar sempre antenados para ajudar as pessoas, para nos ajudar a caminhar sempre de mão dadas com o nosso Senhor. Sejamos cristãos verdadeiros, não vamos nos confundir e acabar aceitando tais práticas muitas vezes criminosas. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.